Boa noite, Seabra. Gabriel Harry TV Coxa. Um jogo bastante intenso, né? Com um adversário duro de jogar no Couto Pereira. Propôs o jogo, o Coritiba também conseguiu propor seu jogo. E no melhor estilo, né? Indo para cima, com contra-ataques rápidos. Queria que você fizesse uma análise desse ponto e principalmente do reconhecimento do torcedor que no final do jogo aplaudiu o empenho e o desempenho da equipe. A gente foi muito determinado para o jogo, sabendo e encarando o nível de desafio que a gente teria pela frente, né? Nesse momento, no cenário do futebol brasileiro, provavelmente o Fluminense é uma das duas melhores equipes, né? Tem outras que têm potencial para concorrer por esse espaço, mas, pelo menos nesse momento, acho que pelo que eles têm jogado e pontuado, né? E se você for ver nos últimos anos, teve uma temporada ali em 24 que teve oscilação, mas 23 campeão da Libertadores, ano passado terceiro colocado no Mundial. Então, assim, um time muito qualificado e que está tendo um crescimento de desempenho muito interessante, né, com o trabalho do Zubeldia desde que ele chegou. E nós enfrentamos isso como uma oportunidade de se medir, de competir com um protagonista do momento e um protagonista também histórico do futebol brasileiro, sabendo dos cenários que estavam pela frente durante o jogo, e fomos aprendendo durante o jogo a aplicar aquilo que a gente preparou para o jogo, mesmo só tendo um dia. E após um primeiro momento ali de assimilação, por cerca de 15 minutos, a equipe começou a conseguir ajustar a marcação, roubar bolas, fazer boas transições, e aos poucos até alguns momentos de construção. Então, a gente fica satisfeito porque a dedicação dos jogadores foi imensa, o desejo de vencer, mesmo sabendo da qualidade do adversário, esteve presente até o final do jogo, e isso mostra a evolução da equipe. Acho que a gente fica muito feliz de enxergar e sentir que a torcida também percebeu isso e reconheceu, porque esses jogadores eles estão trabalhando muito, nível de dedicação altíssimo, aos treinos, aos momentos de palestra, preparatórios, às partidas, e o nível de seriedade com que eles estão encarando. E aí a gente também, além do crescimento coletivo, a gente tem visto crescimento individual de jogadores jovens que estão começando a se firmar num cenário de Série A onde nunca tinham jogado. Isso é mérito do grupo, pela forma, pela cultura de trabalho, e que favorece o desenvolvimento de todos. Boa noite, Seabra. Assim como na quarta-feira, né, a gente percebeu um crescimento do time no segundo tempo, né? É claro que partidas diferentes. Queria que você falasse sobre como é que foi construída hoje a atuação até da parte da comissão técnica, até com um desenho diferente no primeiro tempo e depois, nessa segunda etapa, o crescimento, né, que levou até ao gol que poderia ter sido da vitória. Olha, a gente entendeu que, por alguns motivos, a gente precisava usar essa estrutura porque ela geraria mais dificuldades para o Fluminense. E, de fato, a gente teve superioridade numérica no meio-campo durante o primeiro tempo. Não fomos tão felizes em encontrar e usar essa superioridade e achar o jogador livre com a frequência que a gente poderia ter achado. Senão a gente teria dado mais dificuldade para o Fluminense conseguir fazer a sua pressão, ou o seu bloco médio, ou o seu bloco alto, tá certo? Ainda assim, isso gerou a necessidade do adversário ter que ter esforço defensivo para conseguir recuperar a bola, e nos gerou espaços, né? Às vezes a gente não fez uma construção limpa, mas a gente perdeu e roubou em seguida, e conseguiu, a partir daí, gerar algumas situações de verticalização, que nos permitiu chegar em último terço. Algumas acabaram não acontecendo, porque uma falta ou outra que o árbitro marcou, ali um lance do Seba. Tomei o amarelo ali de forma correta, porque a minha reação não foi correta, e o amarelo foi bem aplicado. Mas, enfim, esse tipo de lance ali ele foi frequente, né? E a gente estava sempre na iminência de gerar algo de mais perigo. A gente poderia ter usado mais costas, inclusive, e nos deu uma boa segurança defensiva para
limitar o jogo interior, o jogo entre linhas do Fluminense, né? Nos deu um pouco mais de trabalho ali o Soteldo no primeiro tempo, mas a gente conseguiu neutralizar bem, e o Fluminense acabou até criando pouco, na verdade, né? No segundo tempo, os dois times tiveram mais presença nas áreas, mais situações de gol, a gente abriu um pouco mais, até pela necessidade de trocar os laterais, que fizeram um esforço muito grande pela proposta do primeiro tempo, e pela oportunidade de colocar jogadores que não teriam condição de iniciar o jogo, por terem ficado afastados por um tempo, mas que, para jogar ali aqueles 35, 40 minutos, nós imaginávamos que poderiam suportar. Então, a gente lidou com o cenário do que eram as características do jogo, das dificuldades que a gente podia encontrar ou gerar para o Fluminense, e também em função daquilo que a gente ia ter de disponibilidade e por quanto tempo. E aí, daí, emergem as soluções, né? Então, foi nesse sentido que a gente usou essa proposta e que a gente faz as alterações no segundo tempo também, diante daquilo que a gente tinha disponível. Zubeldia, eu queria que tu Seabra, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a escolha dos 3 zagueiros, principalmente se foi uma escolha por causa da condição física do Breno Lopes e também do Alisson. O Breno Lopes e o Alisson é isso, eles perderam treinos, né? Então eles perderam um pouco de ritmo e eles não teriam condição de jogar mais de 45 minutos. Então não faz sentido colocar no primeiro tempo e você perder um momento de substituição antes do intervalo, ou você ficar arrastando um jogador e correndo o risco dele lesionar, esperando acabar o primeiro tempo. Então esse é um cuidado que a gente tem que ter, seria totalmente incoerente, né? A entrada do Felipe nos permitia colocar a estrutura que a gente pensou que geraria mais vantagem para a gente no jogo, mas, ao mesmo tempo, seria facilmente ajustável para um 4-4-2, porque o Felipe já jogou na segunda linha muitas vezes na vida. Então, a gente optou por uma escalação inicial que nos dava a possibilidade de ajustar, se fosse necessário, dentro da proposta inicial, ou voltar para um 4-4-2. O Felipe nos dava essa possibilidade. Seabra, boa noite. Há pouco, o Zubeldia reclamou bastante da arbitragem, principalmente no gol do Fluminense, anulado no primeiro tempo, uma falta do jogador Castilho. Mas no segundo tempo teve um lance também bastante polêmico que favoreceu talvez a equipe do Fluminense, que foi um lance de uma possível expulsão do Paulo Henrique Ganso, que acabou agredindo o Vini Paulista dentro da área, e o VAR sequer chamou a arbitragem de campo para a checagem do lance. Queria que você falasse um pouco sobre a arbitragem, que mais uma vez deixa a desejar aqui no Couto Pereira. Cara, assim, o lance, as informações que eu tenho, tá? De que a cabeçada aconteceu, de que o lance do gol foi bem anulado. A princípio também alguém tinha comentado de que o Seba talvez não tivesse feito a falta que originou o gol de empate, mas eu, olhando, acho que foi temerário ali, por mais que tenha sido na bola, acho que ali foi realmente falta e o árbitro acertou. O lance da cabeçada eu estava muito longe, não tive como ver, e o que eu tive acesso de vídeo depois, tudo indica que teve uma aceleração do corpo com a cabeça para frente, mas no ângulo que eu vi ele estava coberto, então eu imagino que o VAR talvez tivesse uma outra câmera que eu não tive acesso, né? Mas o que eu tenho para falar da arbitragem hoje é que o meu amarelo foi correto, entendo que o Seba não fez a falta, era uma falta que ia gerar uma fase de ataque promissora para a gente numa transição ofensiva. Entendo que não teve uma coerência na marcação de faltas que poderiam gerar transições. Então, entendo que o Fluminense roubou muitas bolas com falta e não foi marcado e teve contra-ataque, e as nossas que poderiam gerar contra-ataque foram marcadas. Mas, sobretudo, cara, eu queria falar assim, ó, o fato de eu ter essa reação e tomar esse amarelo que foi correto, é porque já está me fazendo mal. Eu já estou um pouco transtornado, está me fazendo mal o nível de frustração e irritação que eu estou passando com isso. Então eu não vou mais falar sobre arbitragem, entendeu? Não vou mais falar. Não vou mais falar porque eu tenho que ter equilíbrio, eu tenho que dar exemplo, e o exemplo que eu dei hoje no campo foi ruim, e eu pedi desculpa para o árbitro e acatei e dei razão no cartão amarelo que eu recebi.
Eu acho que existe uma instituição que tem que ser responsável pela formação, pelo feedback contínuo e pela preparação dos árbitros. Eu acho que o clube institucionalmente pode e tem os meios também para se posicionar, tá certo? Tá me fazendo mal, tá me gerando muito aborrecimento no exercício da minha função, e eu acho que tem outros meios, outros canais e outros atores que podem falar melhor sobre esse assunto. Boa noite, professor Seabra. Aqui, a respeito, fazendo um recorte, né, dos 10 jogos até aqui da equipe dentro do Campeonato Brasileiro, teve aí viagens, teve clássico, teve partidas competitivas que acabaram exigindo muito da equipe fisicamente. Teremos aí mais 10 jogos até a parada da Copa, e algo que a gente tem observado que o Curitiba está sendo exigido muito, né, na questão física. Hoje, por exemplo, o Jaci acabou saindo do jogo, o Maico estava no sacrifício total ali, né, ao lado do Thiago Kotzer. É algo que preocupa para esse recorte até a parada da Copa do Mundo? Não, cara, não preocupa. Isso está acontecendo porque a gente está rodando alto. O único jogo que a gente não rodou alto, infelizmente, foi o Clássico. Foi o jogo que realmente, de todos esses jogos aí, a gente poderia ter vencido todos, menos aquele ali, porque aquele ali a gente rodou baixo. Mas foi o 4º jogo numa sequência, num cenário totalmente específico e peculiar, que é aquele gramado, enfim. O cansaço está acontecendo porque está todo mundo dando tudo que tem. E a gente tem os controles daquilo que está sendo produzido, e ou a gente está batendo de igual para igual com os adversários, ou a gente está rodando mais que eles, se não em todos os parâmetros, na maior parte dos parâmetros que a gente controla. Então, é assim, quando você eleva a sua taxa de trabalho e ela está muito maior do que estava no começo do ano, isso é algo que exige um pouco de tempo para que tenha uma assimilação e o organismo se acomode, mas é isso que é necessário para que uma equipe que subiu da Série B e está se formatando numa Série A consiga competir nesse nível de jogo que a gente está competindo. Seabra, boa noite. O Renato Marcos apareceu hoje no banco de reservas. Você já avaliou ele nos treinamentos? O que você já pôde sentir do jogador? Cara, jogador que tecnicamente está mostrando qualidades, boas tomadas de decisão sem bola para movimentar, para ocupar o espaço, e com bola algumas coisas interessantes, principalmente do ponto de vista associativo. Não esconde nenhum gesto de finalização, tem uma margem para ganhar mais consistência, mas finaliza de esquerda, de direita, tem coragem para cabecear também. E é um jogador que a gente está preparando e está ambientando ele para que ele em breve possa ter a oportunidade dele. Seabra, boa noite. O Coritiba até agora se consolidou na parte de cima da tabela. Queria que você fizesse um balanço comparando os resultados com o desempenho. Como você avalia, principalmente na margem para a evolução do desempenho da equipe? Obrigado. O importante é que a tendência do desempenho tem sido de evolução, né? E o resultado a gente não controla, a gente influencia com o desempenho. Então, nesse sentido, os sinais é de que a gente está indo no caminho certo, do ponto de vista de como a gente está treinando, do ponto de vista de como a gente, dos planos de jogo que a gente está traçando, né? E principalmente do comportamento, do engajamento e da atitude dos jogadores no trabalho do dia a dia, em treino, em palestra, e o nível de esforço, taxa de trabalho e cooperação que eles têm colocado dentro do jogo. O que isso significa? Isso significa que é muito melhor assim do que se fosse o contrário, mas essa é uma competição que ela se transforma muito ao longo do ano, e a gente não pode se acomodar, a gente não pode achar que não precisa ir além, porque ela tem muitas dinâmicas, ela se transforma várias vezes em função de outras competições que outros adversários podem estar disputando ou saem das competições, em função de contratações de janela de ano, em modelo de clubes que são associativos, que contraem dívidas, que depois fica para outra gestão, e o segundo semestre do campeonato acaba sendo de uma forma completamente diferente. Então, assim, a gente tem que estar satisfeito que a gente está no caminho certo, mas a gente tem que estar se cobrando e com a corda esticada no trabalho, porque é essa mentalidade que está permitindo a gente ter essa competitividade, e a gente tem que ser capaz de ter a resiliência e o foco de manter isso até o final da temporada. Seabra, boa noite. Eu sei que é recorrente você ter que responder sobre o Lucas Ronier,
mas, novamente, ele chamou muito a atenção ali de todo o Brasil com o lance da jogada do gol do Coritiba, quando vai para o 1-1 ali contra o Otávio, consegue levar melhor, desenrola toda a jogada. E em muitas transmissões, programas, vem o debate, assim, claro, está apenas na 10ª rodada, mas muita gente apontando já o Lucas Ronier como um dos candidatos à revelação do campeonato. Se fosse hoje essa votação, talvez hoje já ganhasse. Gostaria que você falasse um pouco disso, como que tem sido esse trabalho com o Ronier, e se concorda que ele está nesse patamar de revelação. E hoje no banco estava o David, o menino que você não colocou em campo, mas deu essa primeira oportunidade, também na base do Coritiba. Fale um pouco mais desse garoto e o que te chamou a atenção nele, por gentileza. Legal, é muito importante falar do Ronier no jogo de hoje, assim, porque o que eu tenho visto é que os melhores jogos dele, né? Por exemplo, acho que contra o Remo ele fez um jogo muito, muito bom também. Contra o Vasco fez um jogo muito bom. Os melhores jogos dele são os jogos que ele mais trabalha coletivamente também. Eu acho que isso ajuda a manter o nível de foco e de concentração e realmente ele fica on fire, né? Nos jogos em que ele está um pouco mais disperso, em que ele tem um pouco mais de dificuldade de fazer as missões que ele tem que fazer para a equipe, ele também individualmente não vai tão bem. Então, assim, é um menino que teve muito boa formação, teve bons treinadores na base, então ele tem facilidade de jogar em diferentes funções, em diferentes estruturas. Se você for ver no primeiro tempo hoje, ele jogou de meia pela esquerda no início do jogo, depois, em função do Fluminense fazer um 4-2-3-1, ele vira a camisa 10, ele vira um meia central, e no segundo tempo ele joga de ponta direita, em todos os lugares ele joga bem, ele é o mesmo cara, ele é ativo, ele tem desequilíbrio, ele é incomodado, ele tem aquela rebeldia que eu já falei. Então é um jogador que tem muita potencial, né? E que acho que o diferencial dele, assim, além da qualidade do desequilíbrio, de 1 contra 1, boa definição, batida na bola que ele tem, é que ele tem isso e ele é muito dedicado ao trabalho coletivo e ele faz a equipe ser competitiva também defensivamente, né? Então, ele nesse cenário, ele vai se gabaritando para se firmar nesse nível da Série A do Brasileiro e talvez até algo mais, se ele conseguir seguir nesse caminho e mantiver o pé no chão e a humildade que ele tem tido. David é um jogador que começou a treinar com a gente na pré-temporada, eu não sei se ele chegou a fazer algum treino antes do Ano Novo, acho que fez. Tem bastante qualidade de relação com bola, desequilíbrio individual, é um jogador que veio do futsal, e ele vem trabalhando no profissional com a gente desde então. Tá certo? Só que o jogador ele precisa de treino e ele precisa de jogo. Então, à medida que o Sub-20 começou a jogar o Paranaense e o Campeonato Brasileiro, a gente começou a dividir os estímulos para que ele tenha treino, mantenha ali o convívio e acompanhe aquilo que está acontecendo com o jogo e com o grupo do profissional, mas que ele tenha oportunidade de jogo, porque para você desenvolver o jogador, você precisa ter estímulo de jogo, e hoje o profissional não pode oportunizar isso para ele. Mas é um jogador que pode jogar, um canhoto que pode jogar em qualquer posição ali da ponta esquerda, ponta direita ou como um meia ponta, tá certo? Facilidade de associar, facilidade de driblar, facilidade de tabelar, tecnicamente bastante interessante, mas ainda é um jogador que, por ter ficado muito tempo no futsal, está se acostumando ao futebol de campo. Ainda está se acostumando ao futebol de campo, mas trabalha muito bem, muito humilde e com muitas qualidades individuais. Se ele teve a oportunidade dele hoje, é por mérito. Então, ele tem trabalhado bem nos treinos e quando ele tem jogado no Sub-20, ele tem jogado bem. Então, assim, importante que mesmo não tendo entrado no campo, ele tenha vivenciado o que é uma concentração do profissional, o que é um vestiário, o que é um bastidor, o que é um final do jogo. Isso faz parte da ambientação para que a gente vá preparando ele para que realmente no momento que o time precisar, ele esteja preparado, né? Porque ele vai entrar, qualquer jogador da base, ele tem oportunidade no profissional quando o time precisar, né? Porque o espaço dele tem que ser conquistado. Esse espaço da relação de jogo ele conquistou. O espaço para entrar num jogo ele vai ter que conquistar. O espaço para sair jogando ele vai ter que conquistar. A gente não vai estender o tapete vermelho para ninguém que venha,
mas a gente vai dar as condições para que eles conquistem o espaço, tanto o David quanto qualquer outro jogador de sub-20.